Convidamos agora para fazer o uso da palavra o pastor Arnor. Boa noite a todos. Eu quero, nessa hora, cumprimentar o vereador Renan, que teve a iniciativa, junto com os demais vereadores que aqui estão. Já nos conhecemos de longa data. Quero parabenizá-los, por estarem aqui. Parabenizar todos que estão aqui. Se você está aqui é porque você ama a vida. Quero também cumprimentar as autoridades da mesa, o doutor Henrique. Quero cumprimentar também a doutora Bruna. Estou curioso também para ouvi-los. Quero cumprimentar o arcebispo Dom Peruso, também Dom José Modolo, parabéns pelas suas palavras também, e também o Dom Celso, que acabou de estar conosco aqui. Cumprimento também o Padre Aleixo, que já é nosso amigo de longa data aqui na cidade. Nós nos encontramos em muitos eventos, e assim cumprimento todos os padres presentes, pastor Ezequiel, pastor Davi, os demais pastores, conselheiros tutelares, eu imagino que tenha em nosso meio aqui, e todas as pessoas que aqui estão. Eu gostaria de iniciar a minha fala com um salmo em que o salmista, ele parece que entra no ventre da mãe dele. Eu não sei quando foi a última vez que você ouviu esse salmo, mas eu gostaria que você ouvisse com muita atenção o Salmo 139, a partir do versículo 13, o salmista diz assim: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. O salmista, ele como que entrando no ventre da mãe dele, ele expressa o milagre da vida, o que acontece no ventre de uma mãe. E eu fico imaginando, Dom Peruso, o que passa no coração de uma agora ex-ministra chamada Rosa Weber, de votar a favor da liberação do aborto. Eu fico imaginando quão escuro, quão tenebroso, quão frio, quão necessitado de misericórdia é um coração como esse. As pessoas esquecem que Deus está vivo e é Ele que continua formando os bebês no ventre do pai e da mãe. Outro dia, meu genro, todo feliz com o bebê que nasceu, ele disse: Veja que bebê lindo nós fizemos, sogro. Eu falei: Você não fez nada. Vocês só se divertiram um pouco, mas quem fez o milagre foi Deus. Tá bom, sogro, desculpa. O milagre é Deus que faz. E Deus continua fazendo o milagre da vida. E as pessoas esquecem-se que Deus está vivo. Uma ministra ou ex-ministra como essa esquece-se ou não conhece textos como Gálatas 6:7, que diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. Deus não se deixa escarnecer. Outro dia eu vi um judeu estudioso, e os judeus trabalham muito com números. Isso é muito importante para eles. E é um americano, nova-iorquino, Jonathan Cahn. E ele tem muitos livros escritos, e ele fez uma análise sobre um comparativo com o aborto nos Estados Unidos e a mortandade que o Covid causou nos Estados Unidos. E ele se ateve aos Estados Unidos, o estudo dele. E ele percebeu que em 1970 foi assinada a primeira lei liberando o aborto nos Estados Unidos. E logo nos 3 primeiros anos, de 70 a 73, foram abortados 1.300.000 bebês nos Estados Unidos. Exatamente 50 anos depois, e para os judeus 50 anos é muito importante porque fala do jubileu, no dia exato em que foi assinada essa lei em 1970 nos Estados Unidos, 50 anos depois, paciente zero do Covid nos Estados Unidos. 3 anos depois,
exatamente 1.300.000 mortos pelo Covid só nos Estados Unidos. Então, pensar que aprovar uma lei que libera, que descriminaliza o aborto, não haverá consequências, é muito infantil. É ser muito raso com a vida, com as questões bíblicas. E hoje o meu papel é falar, sim, das questões bíblicas. E foi dito aqui sobre o que pode vir a acontecer. Na verdade, eu estava refletindo um pouco sobre o que o senhor falou há pouco, do perigo de, além de legalizar a morte de bebês no ventre das mães, legalizar a morte de outras pessoas, porque não gostamos delas. Na verdade, isso já aconteceu desde Faraó e Herodes. Faraó se sentiu intimidado e ele mandou matar todos até 2 anos de idade. Um dos projetos mais bonitos que nós temos na igreja chama-se Projeto Moisés. E esse projeto são mães de toda a igreja que trazem coeiro, tip-top, chupeta, mamadeira e preparam kits para mães que vão dar à luz. Olha que nome lindo, vão dar à luz a um bebê. E mães que não têm condições pessoais, elas recebem um kit como esse. É uma sacola grande. É um dos projetos mais lindos que nós temos na igreja, chama Projeto Moisés. Mas na época de Moisés, ele precisou ser colocado num cestinho para poder sobreviver. Não se engane, ex-ministra Rosa Weber, Deus cuidou de Moisés. Deus há de cuidar das nossas crianças e nós vamos nos posicionar. Não aceitamos isso. É interessante que eu sei que tem autoridades médicas que vão falar daqui a pouco, e talvez até uma curiosidade, mas eu li algo tão terrível que existe algo no mundo chamado half-birth abortion. É o aborto de meio de nascimento, em que o médico ainda pode decidir junto com a mãe, quando no parto, parte da criança já saiu, esmagar o crânio ou sugar, fazer a sucção do cérebro, porque talvez isso de alguma maneira beneficie a mãe ou proteja a mãe, e assim os argumentos são os mais absurdos. E também, nessa questão de argumentos absurdos, como questões biológicas estão sendo trazidas para questões jurídicas, eu tenho liberdade de trazer uma questão social para uma questão espiritual. E eu me lembro do texto de Efésios, no capítulo 6, que nos deixa claro o que está acontecendo, porque não há outra explicação. Esse texto diz que a nossa luta ela não é contra a carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores e forças tenebrosas das trevas. É a única explicação que eu consigo encontrar para que uma senhora de 75 anos coloque em votação e diga: eu aprovo, eu quero que seja aprovado o aborto. É uma luta espiritual. E aí entra o papel, católicos, evangélicos, homens e mulheres tementes a Deus, irem a Deus em oração. E Deus continua respondendo a oração. Eu vejo que um evento como esse, que está se pulverizando pelo Brasil, já é uma resposta à oração. E temos sido confrontados para não ficar aquietados diante de tamanha covardia. Quero também ler mais um texto, não quero demorar muito, queremos ouvir as demais autoridades. Mas certa vez, e esse texto, tanto nós evangélicos como católicos prezamos muito, em Lucas, no capítulo 1, versículo 39 em diante, a Bíblia diz que naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém isso a mim que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado a que creu, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Um embrião cumprimentando um feto. Não sei como descreveria isso hoje. Como é possível? Isso aqui mostra, biblicamente, que a vida já estava lá. 2 mães, Maria e Isabel, foram se cumprimentar. E João Batista, que estava ali, saltou de alegria ao ouvir a saudação. Como é possível? Me explique uma coisa dessa, a não ser de maneira espiritual. E isso causa arrepio. Se você não se arrepia de ouvir um texto como esse, alguma coisa está errada em você. Se você não se arrepia, alguma coisa está errada em você.
Porque esse aqui era um momento ímpar na história. João Batista, aquele que prepararia o caminho de Jesus, dentro do ventre de Isabel, saltando de alegria com a vinda do Senhor Jesus. Imagine se naqueles dias tivéssemos uma lei como essa aprovada e, de repente, uma dessas mães, olha, não é ilegal abortar. Aliás, Maria, me conta como que é o caso do teu bebê. Não, veio do Espírito Santo. Olha, isso aí está meio estranho. É melhor abortar. Você imagina o prejuízo para a humanidade? E a gente fica perplexo com essas coisas, a gente pensa, não, mas isso jamais aconteceria. Mas é, como foi dito agora há pouco, as coisas vão entrando sorrateiramente. E hoje quer-se legalizar o aborto, amanhã, quem sabe, cria-se uma nova lei. É o seguinte, não é mais você que escolhe, mamãe, se você quer abortar, o Estado escolhe. E entra na tua casa e tira o teu bebê, porque talvez a tua casa só tenha 50 metros quadrados e não comporte mais uma vida. E a maldade vai descendo morro abaixo. Então, a minha reflexão nessa noite, sim, precisamos tratar do ponto de vista médico, jurídico, social, mas também do ponto de vista espiritual. E não nos cansarmos de orar por essa nação. Não nos cansarmos de orar por esses que precisam nascer ainda. Eu termino a minha fala com mais um texto bíblico que me chama muita atenção. De Gênesis capítulo 25, 23, e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá o menor. Por toda a história nós encontramos Deus falando sobre bebês. Fala sobre Jacó e Esaú. Fala sobre o que virá depois. E Deus já diz, sabe de uma coisa? Se uma dessas, o texto ele deixa claro, se uma dessas crianças for abortada, não é só aquela criança, é toda uma geração que deixa de nascer. O prejuízo é incalculável. Quantas pessoas deixam de nascer? Então, a minha oração é que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Se eu pudesse sugerir algo para essa ministra, eu não tenho medo de falar isso, hoje em dia todo mundo está meio acovardado, meio com medo, mas se arrependa. E talvez, não sei se essa fala chegará, porque aqui nós somos uma cidade do sul do Brasil, numa Câmara de Vereadores, não sei se chegará aos palácios de Brasília, mas o ministro Rosa Weber, vá a público, arrependa-se desse seu voto. É um voto de morte, é uma coisa maligna. Espiritualmente, uma coisa demoníaca. Ponto. É só isso. E eu, mais uma vez, quero agradecer a todos que vieram aqui. E mais uma vez, cumprimentá-lo. Porque se você vem aqui é porque você ama a vida. Eu gostaria de tomar a liberdade, assentado como você está, ainda de fazer uma oração a Deus nesta hora. Pai Celestial, muito obrigado por essa noite, que temos essa liberdade em nosso país de falar aquilo que pensamos e aquilo que entendemos da vida e da Tua Palavra. E, Pai, nessa noite, reunidos aqui, homens e mulheres tementes ao Senhor, nós clamamos pela Tua misericórdia para a nossa nação e declaramos uma palavra de proteção para cada bebê que há de nascer nessa nação. Declaramos cada um protegido, assim como Moisés foi colocado naquele cesto, naquele rio, naquela ocasião, e tornou-se o libertador de Israel. Nós declaramos essa mesma palavra sobre cada bebê dessa nação, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado.